Será que o índice SP500 vai cair e trazer pressão vendedora para o mercado? Olá, eu sou o Gil, seja muito bem-vindo à Dinâmica do Mercado e hoje quero-te convidar a fazer aqui a análise ao gráfico do índice norte-americano SP500 contratos futuros. Sabemos que muitos investidores já têm dúvidas, consideram que o mercado está esticado e que não vale a pena manter algumas das suas posições abertas e acabam por fechar e aproveitar alguns lucros, e outros que estão ainda no mercado ficam com muitas dúvidas em relação a qual será então os próximos movimentos que o SP500 poderá trazer e isso influenciar então as restantes bolsas. Quero-te convidar então a fazer uma análise do gráfico comigo. Temos aqui o gráfico diário, é sempre um dos principais gráficos que deves analisar. Se tu analisarmos e temos que perceber quais são os pontos positivos que ele tem neste momento, eu diria que é estar a negociar acima do anterior máximo histórico, 3.397, seria então também ele ter realizado em setembro um novo máximo histórico, 3.588, 87 mais ou menos. Pelo lado positivo, já que teremos que analisar a tendência, tu irias verificar que anteriormente temos este fundo, então este fundo face aos restantes, tu vês que é relevante, pelo menos é o fundo anterior a este movimento que tem mais relevância, já que ele respeitou e continuou o seu movimento ascendente, e anterior a este, qual é o fundo mais relevante? Certamente estarás a dizer este, e efetivamente esta zona aqui inferior é o fundo mais relevante, aqui nesta zona dos 2.800 pontos. Agora, para teres aqui uma perspectiva do sentimento de mercado a muito curto prazo, terás que observar um bocadinho mais o gráfico num muitíssimo curto prazo. Vamos só apenas analisar este movimento. O que é que temos neste momento? Possivelmente estarás a sinalizar esta zona dos 3.200 pontos, já que ele reagiu e evoluiu. Temos este movimento corretivo, faz o rompimento e volta a negociar acima dos 3.397 pontos, que era um anterior topo e máximo histórico realizado em fevereiro de 2020. Para perceber um bocadinho onde estamos em termos de longo prazo, teríamos que reduzir ao gráfico mensal. E verificamos que temos então o quê? Que tipo de tendência? Tendência ascendente. Pelo lado menos positivo, já que eu tenho dois indicadores, temos o estocástico, o que é que ele nos diz? Estamos acima dos 0,80, que é uma zona de sobrecompra. Está um bocadinho esgotado o movimento. Se analisarmos o indicador MACD, verificaríamos que não temos os movimentos tendenciais como tivemos anteriormente, aqui por MACD, e temos o quê? Um topo aqui, o outro um bocadinho mais abaixo e um outro que ainda não se definiu. Isto revela aqui uma divergência entre este topo, esta zona, este e este. Isto revela que médio, longo prazo, estamos a encontrar aqui uma zona mais complexa e poderemos ter aqui um período bastante mais lateral, possivelmente, ou de correção. Então, para percebermos o sentimento de mercado mais no imediato, é analisar os movimentos anteriores. Seria, então, o movimento mais relevante é esta retração, seria esta recuperação. Estamos aqui numa zona, tu irias considerar aqui de tendência, ou mais lateral, ou de queda. Se estiveres a dizer tendência lateral, efetivamente, se analisarmos este movimento, estamos num período mais lateral, já que ele acabou por manter mais tempo este comportamento dentro desta faixa de preço, mas para teres uma real noção do que é que pode acontecer nas próximas sessões ou nos próximos tempos, convinha que reduzisses um tempo gráfico de menor duração. Poderia ser 3 horas, 4 horas, eu vou utilizar um gráfico de 1 hora para percebermos o que é que ele tem feito nos últimos tempos. Se acompanhas o Dinâmico do Mercado, eu tinha anteriormente partilhado um comentário que esta zona seria complexa, 3.420, que seria a retração mais relevante e que poderíamos ter aqui alguma dificuldade. E também a zona dos 3.000, salvo erro, 3.300 pontos, que é esta zona mais ou menos aqui, que seria relevante no intradiário e no muitíssimo curto prazo. Então, o que é que verificamos? Houve aqui uma reação, o mercado sofre e temos que analisar de que forma o mercado subiu. Se estiveres a fazer o mesmo que eu, esta análise técnica, topos mais altos que os anteriores, fundos mais altos que os anteriores, então tens tendência de mercado. Também poderíamos traçar aqui uma linha entre este fundo e este fundo. Aqui ele acaba por fazer um reteste quando ele chegou a esta zona de resistência, cai 80 pontos, respeite e novamente lança um movimento ascendente. Neste movimento ascendente, o que tivemos, já que esta zona dos 3.420 pontos era uma zona relevante, uma zona de resistência anteriormente, foi aqui também, e nesta zona de resistência, como é que o SP500 assim o tratou? Faz o rompimento, reteste, novamente um reteste
e volta a sair desta zona após um período lateral. O que é que isto revela a ti? Que esta zona acabou por ser, ou pelo menos tornar-se, no muitíssimo curto prazo, uma zona relevante e zona de suporte. E ele lança novamente um movimento ascendente, regressa às médias móveis e atualmente está a lateralizar acima das médias móveis. Teríamos que também analisar como é que estão os osciladores. Neste caso, os osciladores, o estocástico está a aliviar, está a vir a caminho da área de sobrevenda, e temos um MACD que está, ou pelo menos criou aqui praticamente um duplo topo, desde esta zona, deste topo e este. Também deveríamos analisar este movimento. Consideras este movimento um movimento tendência limpa, ruidosa, saudável ou não? Possivelmente estarás a dizer que é um movimento limpo, saudável. No entanto, eu considero este movimento um bocadinho não tão saudável. Verificamos que ele acabou por fazer movimentos de tendência, sim, isso é bom, pequenas correções, novamente as pequenas correções, como se tivesse sido puxado o mercado por uma força muito grande. Por um lado, podes considerar isso importante, por outro lado, não considero, porque eu preferia que ele fizesse um movimento, uma retração um bocadinho mais alongada, ou um novo movimento, um bocadinho. E isto, em algumas fases do mercado, isto pode acontecer e também devemos ter aqui algum cuidado. A perspectiva, se reduzirmos o gráfico, vamos tentar perceber se existe aqui alguma figura que possa indicar possível continuação de tendência. Se reduzir um gráfico de 3, 4 horas, 2 horas, possivelmente este ruído, esta zona toda, iria ser menor, iria ser mais evidente, e se estiver já a analisar aquilo que eu tenho aqui, ou pelo menos vou também desenhar esta possível figura, teríamos então aqui esta possível figura de ombro, cabeça, ombro invertido. Se tu medires esta amplitude entre o pescoço e a cabeça, e se a projetares, vamos ver qual era o possível target caso o sentimento do mercado venha a ser confirmado e o SP500 decide então progredir nesta tendência ascendente. Será um possível target na área dos 3.630 pontos. O que é que isto nos revela? Teríamos então a formação de um novo topo e máximo histórico no índice SP500, já que ele iria romper o anterior topo realizado no início de setembro. Para já, esta perspectiva é positiva, isto quer dizer que se vier a concretizar esse movimento, irá puxar pelas ações. Verificamos que também pelo intradiário ainda estamos numa tendência ascendente. Verificaríamos que no curto prazo esta zona dos 3.420 pontos é relevante, poderá servir de suporte e relançar novamente o movimento. Se para já não temos aí essa confirmação num muitíssimo curto prazo, por exemplo para a sessão de hoje, já que poderemos não ter grande impacto hoje, ele poderá eventualmente abrir a sessão a fazer um novo rompimento e posteriormente vir a lateralizar e fazer uma correção após este movimento de tendência, uma correção um bocadinho mais alongada, para na próxima semana e sim definir melhor esta zona e decidir se vai lançar um movimento ascendente, criando aqui uma figura de reversão, ou se teremos então mais um período lateral, fazer uma correção um bocadinho mais acentuada, quebrar um bocadinho, dar a intenção que vai cair, que vai trazer pressão vendedora e posteriormente recuperar e iniciar um movimento ascendente. Por isso, pelos argumentos que o gráfico nos dá, a muitíssimo curto prazo, para as próximas sessões, é que ele pretende vir a valorizar. Para já não temos nenhuma indicação de reversão, não temos formação de topos e fundos descendentes, não estamos a negociar abaixo das médias móveis, por isso não poderemos considerar que o sentimento do mercado no índice SP500 é vendedor. Para já o sentimento é mais positivo, poderemos sim estar num período mais lateral nas próximas 2 ou 3 sessões, mas na sua globalidade temos sim ainda um sentimento positivo no SP500. Se gostaste do vídeo, convido-te a deixar um like, deixar um comentário e também aproveitar para subscrever. Um grande abraço e votos de bons trades. Tchau.